Bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse canal você vai ver aulas de holandês para brasileiros de uma forma bem simples, prática. O meu objetivo com esse canal é ajudar você a aprender o holandês e ser aquela pessoa que eu não tive quando eu estava aprendendo. O meu objetivo é que você passe nas suas provas e que meu canal te ajude de certa forma. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os verbos modais. Esse vídeo é um pedido da minha amiga maravilhosa, do meu coração, Andréia. Muito obrigada. Espero que esse vídeo te ajude aí. E se você também tem dúvidas, deixe nos comentários que eu faço um vídeo especialmente para você também. Agora, pega o caderno e vem comigo. Antes de começar, eu gostaria muito de pedir para você dar uma olhada no site Neerlandês para Brasileiros. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá você vai encontrar muitos materiais exclusivos, exercícios para praticar, todos os vídeos do YouTube, todos os links estão lá também. Lá você vai encontrar websites de tradutores, sites onde você pode exercitar o holandês com vários e vários exercícios. E também informações sobre mesas de conversação, se você aí está precisando praticar o holandês, praticar a sua conversação, lá você vai encontrar todos os links para as mesas de conversação em todas as grandes cidades da Bélgica. Tudo bem? Então vamos lá para o vídeo. Primeira coisa, o que são os verbos modais? Ou no holandês, modale werkwoorden. São verbos auxiliares, usados para modificar o sentido de outros verbos. Tecnicamente, eles não podem ser utilizados sozinhos, tecnicamente. Eles expressam ideias como possibilidade, necessidade, permissão, desejo e habilidade. Então agora vamos para a lista dos verbos modais. Temos 5. Kunnen, mogen, willen, moeten e zullen. Vamos começar com o verbo kunnen. O verbo kunnen significa poder, ser capaz. Nesse caso, o verbo kunnen. Repete aí comigo a pronúncia. Kunnen. Kunnen. Deu certo? Vamos lá. Então, esse verbo você também pode utilizar para você falar de suas habilidades. No holandês, por exemplo, se eu quero dizer eu sei cozinhar, o verbo saber no holandês é kennen. Mas eu não vou dizer no holandês ik ken koken. Não existe. Essa frase não faz sentido. Como que você vai dizer que sabe cozinhar em holandês? Ik kan koken. Ik kan koken. Eu sei cozinhar. Agora, o verbo mogen, que significa poder, ter permissão. Willen, que significa querer. Então, preste bem atenção para você não confundir com o will do inglês, não é a mesma coisa. O verbo moeten, que é uma coisa que é obrigatório, é um dever, você tem que fazer, é obrigatório. E o verbo zullen, que é um verbo que a gente usa para fazer uma sugestão de forma educada ou para falar do futuro. Aqui eu vou deixar para vocês na tela a conjugação de cada verbo, tá bom? Você pausa o vídeo, tira um print, escreve aí no caderninho que você tá em mãos já. Escreve aqui as conjugações que eu vou deixar aqui no vídeo. Aqui embaixo, na minha descrição, eu vou deixar um link para o meu website para você baixar o PDF dessa aula que eu estou passando para você agora, com vários exercícios e uma explicação bem detalhada do que nós falamos aqui nesse vídeo, tá bom? Então, no holandês, nós utilizamos os verbos modais juntamente com o verbo no infinitivo. Então, a estrutura da frase vai ficar o seguinte: o sujeito
juntinho do verbo modal e o verbo no infinitivo vai para o final da frase. Exemplo: Ik kan Nederlands spreken. Eu sei falar holandês, ou eu posso falar holandês. Essa é a estrutura da frase. Sujeito, verbo modal, complemento, verbo no infinitivo. Agora nós vamos ver as diferenças entre os verbos modais. É muito importante que você saiba como utilizar eles de forma correta. Então aqui vou deixar algumas dicas. Primeira, diferença entre kunnen e mogen. Como eu falei, kunnen é sobre habilidade, eu posso nadar, por exemplo. Ik kan zwemmen, eu posso nadar, eu sei nadar. Quando você tiver em dúvida, é só você lembrar que kunnen, quando se trata de habilidade, é igual ao verbo saber no português. Como eu já falei, mais uma vez o exemplo. Ik kan koken. Eu posso cozinhar, ou, lembra aí da dica, eu sei cozinhar. Então, sempre que se falar de uma habilidade. E qual a diferença entre kunnen e mogen? Kunnen, como eu falei, se trata de habilidade. E o verbo mogen, que também é um tipo de verbo poder, ele já vai falar sobre permissão. Por exemplo, ik kan zwemmen, eu sei nadar, ou eu posso nadar. Agora, se eu colocar esse verbo poder no sentido de permissão, aí eu vou utilizar o mogen. Exemplo: Ik mag hier zwemmen. Ik mag hier zwemmen. Quer dizer, eu posso, no sentido de permissão, nadar aqui. Enquanto que, se eu falar Ik kan zwemmen, eu vou estar dizendo para você, eu sei nadar. Deu para entender? Agora, mais uma diferença. Mogen e moeten. Aqui eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu demorei um pouco para entender a diferença entre um e outro. Tenho que ser bem sincera. Então, por isso, eu vou tentar explicar de uma forma que eu queria que tivessem explicado para mim. Vamos lá? Tente linkar esses dois verbos com duas palavras. Vou explicar. Mogen, permissão para algo. Moeten, obrigação de fazer algo. Vou dar aqui um exemplo. Ik mag naar mijn oma gaan. Ik mag naar mijn oma gaan significa eu posso ir para casa da minha avó, ou eu posso ir para minha avó. Eu posso, poder, ter permissão de ir. Ik moet naar mijn oma gaan. Eu tenho que ir no sentido de obrigação. Eu tenho que ir, eu fui obrigada pela minha mãe ou pelo meu pai a ir para casa da minha avó. Vocês entenderam aí o exemplo? Mogen, ter permissão. Moeten, ter a obrigação. Eu acho que é a melhor forma de você resumir isso. Mogen, ter permissão. Moeten, ter obrigação. Tá bom? Anota essa dica. Agora vamos ver a diferença entre moeten e zullen. Como eu já falei, moeten expressa obrigação. E o zullen é um verbo bem especial, porque ele vai sugerir tanto o futuro, quanto uma oferta, uma sugestão. Por exemplo, zou ik je helpen? Zou ik je helpen? Posso te ajudar? É geralmente quando você entra numa loja, é o que a vendedora vai chegar para você e vai perguntar: zou ik je helpen? Que é uma forma bem educada de perguntar: eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Então, vamos fazer um exercício para ver se você entendeu a aula direitinho? Vamos completar as frases. Ik, puntje, goed koken. Qual o verbo que vai aqui? Vou dar um tempinho para você. 1, 2, 3. A resposta é kan. Por quê? Estamos falando aqui de uma
habilidade. A habilidade de cozinhar. Ich kann kochen. Eu sei cozinhar, ou eu posso cozinhar, tá bom? Próxima. Je huiswerk maken. O que você acha que eu tenho que preencher aqui? Você tem que fazer a sua tarefa de casa. Qual o verbo que eu vou colocar? 1, 2, 3. Je moet je huiswerk maken. Por quê? A tarefa de casa é uma obrigação. Agora aqui eu tenho um exercício bem importante para você entender a diferença entre mogen e moeten. Wij, op tijd komen. A tradução. Nós temos que chegar a tempo. Então, qual o verbo que eu vou colocar aqui? Vamos contar? 1, 2, 3. We moeten op tijd komen. Quer dizer, nós devemos, nós temos, é uma obrigação nossa chegar a tempo. Agora, outro exercício. We, niet te laat komen. Qual o verbo que eu vou colocar aqui? A tradução. Nós não podemos chegar atrasados. Qual é o verbo que eu vou colocar aqui? Mogen ou moeten? 1, 2, 3. We mogen niet te laat komen. Lembre que mogen, ter permissão de. Moeten, ter obrigação de. E nesse caso específico, eu tenho uma negação. Então, quer dizer que eu não tenho a permissão de chegar atrasado. Então, qual é o verbo que eu vou utilizar? Mogen. Porque eu não tenho a escolha, não posso, não tenho a permissão de chegar atrasado. Chego sempre a tempo. Para fechar. En koffie drinken. Qual dos verbos modais cabe aqui nessa frase? 1, 2, 3. Você acertou se você disse will. Muito bem. Will and coffee drinken. Agora eu vou pedir para que você faça essa tarefinha em casa. Vou deixar aqui para você traduzir essas frases. Vou pedir aqui para você tentar em casa. Tente com as palavras que você já sabe. Se você não souber, não tem problema. E se você quiser que eu faça a correção para você, é só deixar aqui nos comentários. Uma outra forma também de você aí estar interagindo comigo é entrando no meu site. Eu vou deixar, como eu já falei, vou deixar aqui embaixo o link para você visitar, que lá você vai ter muitas coisas interessantes, muito mais conteúdos, e lá tem uma gramática específica para quem está começando do zero, tá bom? É uma gramática bem simples, toda em português, somente as palavras em holandês, você só vai encontrar as palavras em holandês, o resto, a explicação, tudo está em português, tá bom? Para fechar, eu queria muito falar uma coisa para você que vai fazer a prova agora. Uma dica para as provas. Primeiro, preste muita atenção nas conjugações e lembre-se sempre de colocar o verbo no infinitivo lá para o final da frase. Outra, estude esses verbos que você tem aí mais dúvidas sobre. Por exemplo, eu tinha muita dúvida sobre o mogen e moeten. Eu sempre tinha muita dúvida em relação a esses dois, então eu me concentrei em aprender bem a diferença entre os dois. E você que sabe falar inglês, preste muita atenção com o verbo willen, tá bom? Em inglês, will quer dizer ir ou... né, o verbo é um verbo auxiliar para o futuro, enquanto que no holandês ele quer dizer o verbo querer, almejar, desejar. Eu quero muito que esse vídeo seja apenas o primeiro dessa série de vídeos sobre verbos modais, porque ainda tem muita pergunta sobre esse assunto, eu tenho certeza disso. Então, se você aí ainda estiver
tiver qualquer dúvida em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Mas eu já tenho aqui uma lista de verbos, de coisas que eu quero falar também sobre verbos modais, que também são assuntos para níveis intermediários, por exemplo. Então, deixa aqui, me diga, me fale, contate comigo, entre em contato. Eu vou deixar aqui também as minhas outras redes sociais para você que quer me seguir e ver outros tipos de conteúdo. No TikTok eu estou sempre fazendo conteúdos curtos sobre pronúncia, vocabulário, gramática, expressões idiomáticas. Então vá lá dar uma olhada também, tá bom? Muito obrigada por assistir, boa prova para vocês e um beijo. Até a próxima, tchau!